Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a terceira carta do apóstolo João. Estudamos agora a terceira carta do apóstolo João e, fazendo as primeiras observações, João, o apóstolo amado, apresenta-se novamente como o presbítero. Esta carta pessoal é endereçada a um fiel cristão chamado Gaio, dirigente de uma igreja. O autor, João, elogia Gaio, condena a oposição de Diótrefes e fala bem de Demétrio. Assim como as demais epístolas, esta foi certamente escrita em Éfeso em fins da década de 80 depois de Cristo. Voltando a lembrar que Éfeso está na Ásia Menor, bem em frente, junto ao mar, a região da Acaia, também a cidade de Atenas e também a ilha de Patmos, que é ali próximo. A terceira carta de João. Em fins do primeiro século, ministros da igreja viajavam de cidade em cidade, sendo comumente acolhidos pelos crentes em suas casas. Gaio era um dos muitos cristãos dedicados que graciosamente acolhiam e auxiliavam esses ministros. Ao mesmo tempo, um homem de projeção chamado Diótrefes resistia com arrogância à autoridade de João e recusava hospitalidade aos irmãos enviados da parte deste. Na sequência, falamos genericamente sobre a carta. São 3 nomes citados nesta carta terceira. Gaio, já temos falado alguma coisa, é honrosamente mencionado pela sua piedosa vida na verdade e pela sua hospitalidade para com os irmãos. O segundo personagem é Diótrefes, é denunciado pelo seu orgulho, procura ter entre eles o primado, alguém que lutava para ser o que fosse dirigente da igreja, cujas manifestações são rejeitar uma carta anterior de João. João escreveu uma carta e este Diótrefes não aceitou. Também caluniava João e recusava e oprimia aqueles que recebem os mensageiros de João. E o terceiro personagem é Demétrio, talvez o portador desta carta, ou pastor de uma comunidade da vizinhança, é louvado como um homem de boa reputação e lealdade à verdade. Falando deste Gaio, não podemos precisar quem seja esse Gaio, ainda que nas Escrituras no Novo Testamento tenhamos citações sobre Gaio. Encontramos Gaio junto com Paulo em Éfeso, também na viagem com Paulo da Ásia para Jerusalém antes de ser preso. Também Gaio encontramos sendo citado por Paulo como sendo o seu hospedeiro, e depois um Gaio, que pode ser o mesmo ou não, que é aquele a quem Paulo batizou. Paulo não batizava as pessoas, a não ser uns poucos, entre eles Gaio. Mas observe que aqui temos Gaio em Éfeso. Aqui temos Gaio acompanhando Paulo e sendo citado como sendo da cidade de Derbe, que já é Ásia. Aqui nós já temos Gaio, hospedeiro de Paulo, mas a carta está sendo escrita de Corinto, ou pode ser também da região de Éfeso, onde Paulo estava na ocasião do capítulo 16 de Romanos. E finalmente uma citação aos Coríntios de um Gaio que foi batizado. Então não podemos precisar quem é este Gaio, mas
Outra vez, alguns detalhes não são importantes, precisamos captar a mensagem que João quer trazer para nós através desta carta, ainda que endereçada a outros, mas serve para todos aqueles que querem acompanhar as instruções do apóstolo. São características próprias, algumas citadas, embora pequena, dá uma noção de várias facetas importantes da história da igreja primitiva perto do final do século I. Difere da epístola anterior em um aspecto importante. Na terceira carta, elogia a hospitalidade e a ajuda oferecida aos bons ministros viajantes, ao passo que, na segunda carta, acentua que não se conceda hospitalidade a maus obreiros, para não sermos culpados de apoiar seus erros. Observe bem a diferença dessas duas cartas. E a parte histórica é que era comum irmãos estarem passando de cidade em cidade, por necessidades diversas, ou, aqui na carta cita, pela causa de Deus, e eram recebidos, ajudados por outros irmãos nas diversas cidades. Aí conta-se a hospitalidade. O tema, entre vários assuntos que poderíamos destacar, aqui permanece o destaque da verdade, andando na verdade, procedendo com fidelidade. É que, de certa forma, João quer colocar alguém que anda na fidelidade e alguém que não é fiel. O objetivo da carta, João escreveu esta epístola a fim de dar testemunho de Gaio pela sua fiel hospitalidade e ajuda prestada aos fiéis obreiros, seus mensageiros, e fazer uma advertência indireta a Diótrefes, que atua de forma contrária. Um esboço numa carta tão curta, mas entretanto, estamos colocando aqui a introdução, o elogio a Gaio, a condenação de Diótrefes e mais um conselho e um elogio a Demétrio e finalmente a conclusão. O primeiro verso, que é a introdução, ou um verso desta introdução, quando diz a palavra: o presbítero amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Observe que esta carta não tem vários capítulos, é um texto só, que alguns consideram como sendo um capítulo único e outros nem colocam a expressão de capítulo na terceira carta de João, como também na segunda. Mas voltemos ao verso 1. Presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Observe-se na verdade, no sentido de estar no Senhor e assim ser amado. O elogio a Gaio começa aqui nesse verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Observe nesses 3 versos como a palavra verdade é citada continuamente. Se alguém hoje fosse dizer que anda na doutrina, que anda segundo o Evangelho, mas João expressa verdade. Andar na verdade é estar em Jesus. Jesus é a verdade. Então este Gaio tem testemunho de muita gente, por hospitalidade, por cuidados que ele tem com os irmãos. Continuando ainda, verso 5 até o verso 8, falando de Gaio, amado, referindo-se a Gaio, procedes fielmente em tudo o que fazes com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Esse texto, versos 5 a 8,
Observe que João diz que ele está, Gaio, andando fielmente. Há testemunho de muita gente diante da igreja deste seu cuidado, amor, caridade para com as pessoas, e João incentiva que ele continue assim, conduzindo aos da igreja, como é digno para com Deus. Isso é algo bom, que ele continue fazendo. E quanto aos que ele auxilia na hospitalidade, nas ajudas, observe que ele coloca aqui, porque pelo seu nome, pelo nome de Jesus, saíram, nada tomando dos gentios. Não são os gentios que têm que sustentar a obra de Deus, ou os que trabalham na causa do Senhor, são os da igreja mesmo. E este Gaio fazia isto. Agora, como esses saem pelo nome do Senhor, de um lado para outro, portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Observem, oposição ao caso da carta anterior, não receba aqueles que estão passando por aí e que não estão na verdade. Aqui a afirmação é outra. Receba sim, continue recebendo aos que estão saindo pelo nome do Senhor, porque nisso nós estamos participando, sendo cooperadores da verdade. Observe os dois casos. Continuando agora, verso 9 e 10, quando temos uma segunda parte dessa carta, que é a condenação de Diótrefes. Quem é esse Diótrefes? Não temos citação alguma, mas a palavra de João diz: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Então observem esse Diótrefes, atua totalmente ao contrário do que seria correto. Primeiro, está em presunção, querendo uma posição de destaque, de liderança na igreja, mas atuando como se fosse já aquilo que não é. Não tendo em conta o apóstolo João, observe bem, proferindo contra nós palavras maliciosas. Vamos imaginar, né? Se João é o apóstolo do amor, alguém consegue ser contrário a João dentro da igreja e querendo ser líder. Mais detalhes, não contente com isso, não recebe os irmãos. Quem quer recebê-los, ele impede. E além do mais, a esses lança fora da igreja. Então, todo o contrário. Ele quer ser o dirigente da igreja, ainda não é, mas procura isso, e fica dando ordens e colocando posição, agindo como se a igreja fosse dele, e não dentro do princípio, como João ensinou, amando-os da verdade. Mas observe a parte histórica. Uma igreja ainda no seu princípio, com tanta dificuldade, dentro dela, pessoas desse tipo. Verso 11 e 12 diz: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Na terceira parte, é quando vem mais um conselho para Gaio: não sigas o mal, mas o bem. Observe bem este verso 11, como ele identifica-se com a primeira carta do apóstolo João. Quando João vai fazendo várias citações, quem é de Deus, quem não é. E aqui dentro deste ponto de vista, desta característica, quem é de Deus faz o bem. Quem não faz o bem ou faz o mal, não tem visto a Deus. São expressões largamente citadas
na primeira carta. Aqui ele está sendo bem resumido. Mas também aqui tem um elogio a um outro personagem, que já é Demétrio, do qual não sabemos nada, mas todos dão testemunho de Demétrio. Testemunho de quê? Observe, não diz detalhes, mas até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, no sentido de que alguém que entre os irmãos era da verdade, com bom comportamento, mas nem cita qual é o bom comportamento para que se pudesse caracterizar com forma específica. E finalmente vamos para a conclusão, quando se diz aí: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Aqui, na conclusão, ele não cita papel e tinta, mas cita tinta e pena. Ele não quer escrever, lá na segunda carta disse com papel e tinta, aqui ele diz tinta e pena, porque ele quer estar com eles pessoalmente e falar diretamente no diálogo com a presença. Mas observe que ele saúda terminando, paz seja contigo, e o detalhe dizendo que os amigos deste João presbítero, os amigos, te saúdam. Agora ele pede que ele saúde os amigos pelos seus nomes. Recomendações de uns para com os outros no seio da igreja. Aqui coloquei esse verso 15 entre parênteses, porque em algumas versões bíblicas não consta o verso 15. Parece somente o verso 14, que começa na expressão: espero, porém, ver-te brevemente, falaremos de boca a boca, e continua: paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Então é só uma distribuição deste verso 14 em numas versões, e em outras versões tudo vem como se fosse apenas o verso 14. Volto ao destaque das duas cartas, as diferenças entre as duas epístolas. O que nós queremos destacar: nesta terceira carta, João elogia a hospitalidade e a ajuda oferecida aos bons ministros em viagem. Que isso continue. Agora observe que na segunda carta, diferentemente, ao passo que a segunda carta de João acentua que não se conceda hospitalidade e sustento, ou auxílio, apoio a maus obreiros, para não sermos culpados de apoiar seus erros. E quem fala isso é o chamado apóstolo do amor. Mas observe, em amor há a própria verdade e a própria igreja, para que na igreja não esteja alguém que não seja portador de mensagem correta, que venha trazer uma semente má no meio do povo de Deus. Então, pela verdade, amando a verdade, não apoiar a tais. E aí, vimos então este esboço, a introdução, o elogio a Gaio, a condenação de Diótrefes, mais um conselho e elogio a Demétrio, e a conclusão. Aproveito ainda esse tempo para lembrar, na condenação de Diótrefes, que hoje muitos nos seios das igrejas querem trabalhar como Diótrefes, como aqueles que têm autoridade sem lhe ser dado posição de autoridade, mandando e desmandando, sem cuidado, sem amor para com os que são da verdade. É um perigo. Vemos isso muito por aí. Gente que quer estar à frente dando ordens, mas não estando na verdade e nem tendo para isso autoridade, não sendo constituídos para isso. Uma observação que nós queremos colocar mais, porque estudando alguns livros a respeito destas cartas de João,
porque na segunda carta o termo usado em muitas Bíblias é ancião. Muitos dizem que João estava muito idoso, por isso que era chamado ancião. Mas entendamos que ancião na Bíblia, e o destaque da carta não é para a idade avançada dele, é no sentido de presbítero ou pastor de igreja. Nas Escrituras temos ancião, presbítero e pastor como sendo líderes das igrejas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.